A história começa com um flashback na cidade de Delfos, na Grécia Antiga. Ambrogio, o primeiro ancestral vampiro, o mais poderoso que qualquer outro. Seus poderes eram frutos de uma maldição da deusa Ártemis, a única que o podia derrotar. E por ela ele foi morto, após retirar a flecha que guardava a maldição. Eles se enfrentaram em uma luta épica, o qual resultou no ceifamento de Ambrogio. Após a morte de Ambrogio, vampiros de todos os lados lutaram reivindicando poder. Guerras turbulentas e caóticas aconteceram durante esse período. Para pôr um fim nessa guerra, os 5 covens mais poderosos firmaram um acordo. Cada coven era representado por um animal, o qual simbolizava o poder principal de cada clã. Entretanto, o oráculo de Delfos previu que a magia do rei vampiro retornaria 3.000 anos após a sua morte e que seria herdada por uma garota. Sua suposta filha colocaria em xeque o grande pacto que foi firmado, podendo desencadear novas guerras entre os vampiros. Atualmente vampiros estão espalhados por todo o mundo, aguardando notícias sobre a chegada da grande herdeira. Uns querem a sua morte, outros querem sua aliança. Até que de fato, o alvo é localizado e a nossa história começa. Mallory era uma estudante universitária ingênua. Foi deixada quando bebê na porta de um orfanato religioso, a qual foi acolhida por freiras e padres. Ela viveu sua vida toda nesse lugar, fez amigos com outros órfãos e ingressou na faculdade de zoologia. Até que Mallory recebeu uma carta, solicitando a sua presença para a leitura de um testamento em uma mansão. Mallory pede um Uber no aplicativo. O primeiro se negou a levar a garota para o seu destino, o segundo, e o terceiro também. Afinal, ninguém queria ir à mansão assombrada de Brancourt. Até que surpreendentemente um táxi aparece, o qual aceita levar a jovem ao seu destino. Enfim, parece que o Uber perdeu um cliente, ponto para o táxi. O motorista tinha uma aparência que deixa claro que ele não seria um figurante qualquer. Mallory, após chegar ao seu destino, se despede do motorista e caminha até a mansão. Enquanto ela conversava com uma advogada dentro da mansão, revela-se que o verdadeiro motorista estava preso no porta-malas, e a pessoa que levou a protagonista ao seu destino era, na verdade, um vampiro, que armou um plano, junto de sua aliada, para trazer a garota da profecia até essa mansão, antes que outros vampiros a achassem. No momento que a advogada saiu da casa, os 2 vampiros armam um esquema para surpreender a jovem, a mulher se transforma em uma gata e o homem em um morcego. Exatamente, os vampiros nessa história são diferentes, eles podem se transformar em animais, dependendo do seu clã, não só os morcegos são vampiros. O felino pula bruscamente para alcançar a jovem, entretanto a jovem consegue o segurar com facilidade, já que a protagonista é uma zoóloga parcialmente treinada. A gata selvagem consegue se libertar e arranha a pele do homem, que era aquele motorista, a prota não reconhece ele, a protagonista ajuda ele com o ferimento. Inesperadamente o homem fala que estava atrás de Mallory, ela não entende nada, achou que ele estava alucinando. O homem após avistar um curioso vagalume fala: "Precisamos ir." A jovem não entendia nada, e ele falava coisas sem sentido novamente. Eles já chegaram. O homem segura a prota nos braços e sai correndo. Mallory não gostou da atitude e instintivamente se solta, ela falou que não conhecia o homem. O homem se apresenta e fala que era um prazer conhecer nossa querida protagonista. A jovem, porém, estranha o fato de que o homem sabia de seu nome e pergunta como ele sabia disso. O homem responde que sabe muito mais que isso, e previu que uma horda de vagalumes iriam os atacar. A prota não acreditou na previsão do homem, já que não fazia sentido nada disso. Porém, esse fenômeno ilógico de fato ocorreu. Avistando uma quantidade avassaladora de vagalumes, dessa vez foi a protagonista que segurou os braços do homem e saiu correndo. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Eles correm para um armazém e tentam se livrar dos vagalumes. O homem, loucamente, pega um garrafão de gasolina e coloca na boca, com o objetivo de cuspir fogo em direção aos vagalumes.
A Prota, como uma verdadeira apreciadora do mundo animal, coloca em um frasco um dos vagalumes. Eu só digo que essa louca não deveria ter feito isso. Enfim, continue para mais informações. Os dois vão para dentro da mansão. A Prota pergunta como ele tinha as chaves da casa que ela herdou. O homem disse que iria explicar tudo para ela no jantar à noite. Ele disse que tinha coisas que ela não iria entender. A protagonista não gosta dessa afirmação. Pois, como um garoto da cidade saberia mais da vida do que ela? Para sanar de imediato as dúvidas da jovem, o homem se transforma em um morcego. Enquanto isso, um cantor de K-pop e uma mulher elegante, estilosa aparecem, desembarcando de um aeroporto. Sim, o cantor de K-pop também é um vampiro. O que já estava bom ficou melhor. A mulher claramente fica incomodada com os fãs do cantor, pois ela os considera como meramente sacos de carne. Eles são representantes de outros covens, estão atrás da cabeça da próxima rainha vampiro, ou seja, a protagonista. Voltando para a sala de jantar, nossa protagonista entra em cena, usando um vestido oferecido pelo homem vampiro. Todos se surpreendem com a sua beleza. Eles explicam a história para nossa protagonista. Ela descobre que é a rainha vampiro. Alguns querem a matar, outros querem a proteger. A mulher gato se apresenta e fala com nervosismo. Oi, eu sou um lixo. Durante o jantar, o homem entrega uma carta explicando a profecia da sucessora de Ambrogio, um homem amaldiçoado pelos deuses para se tornar o primeiro vampiro. Um feedback de quanto nossa protagonista era bebê é mostrado. Ela foi deixada sob o sol negro sozinha 3.000 anos após a morte do grande rei. Também é mostrado um presságio do futuro da nossa protagonista. A filha da lua reclamará o trono que a pertence. Arranque a flecha do coração de Delfos e ganhe o poder amaldiçoado de seu parente, é isso que diz a profecia. Apenas ela que pode derrotar as criaturas da noite. Pois é ela que se tornará a rainha delas. A Prota, após ouvir toda a história, pede uma pausa e fala. Eu sou como a filha de Airy-Dotter. Você quer dizer Harry Potter? Disse a mulher gato. A Prota responde. Olha, as freiras não me deixaram ler o livro verdadeiro, porque era amaldiçoado. Então eu tive que comprar uma cópia falsificada do fazendeiro atrás do poço. A protagonista pede para que eles comprovem que são vampiros, pois ela ainda estava incrédula com essa história. E foi provado. Os vampiros perguntam se Mallory estava bem, após ela apresentar uma expressão peculiar. Inesperadamente, a nossa protagonista fala. Eu vou escrever a melhor tese de todas. A Prota também pergunta se eles podem a ensinar a se transformar. O vampiro explica que ela tinha que achar a flecha de Delfos, pois ela contém a maldição do seu bisavó, a chave para os seus poderes. Mallory fala. O que estamos esperando? Vamos lá buscar. Devemos agir com cautela. Responde o homem vampiro. Pois devemos encontrar a flecha antes que qualquer outro clã encontre você. Receio que na forma delicada que você atualmente incorpora, seja uma questão de vida ou morte. Enquanto isso, um outro vampiro estava em uma ligação informando sobre o paradeiro de Mallory para outros vampiros que queriam ceifar a Prota. Ele disse. Acho que ela levou parte de mim com ela. Depois a cena é cortada, para uma empregada arrumando o quarto de Mallory. Ela deixa alguma coisa cair no chão e é revelado que é aquele frasco contendo o vagalume. Eu disse, não era para ela ter pegado. Então, que a guerra comece.